Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar o fluxo sanguíneo renal e a primeira etapa do processo de formação de urina, que é a partir da filtração glomerular. Bom, inicialmente, nós vamos começar a estudar o fluxo sanguíneo renal, que é de fato bastante elevado quando a gente considera o tamanho dos rins, certo? Que são órgãos pequenos, pesam aproximadamente 100 gramas, no entanto, eles recebem, especialmente em repouso, até 20% do débito cardíaco. Então, é uma grande quantidade de sangue. E isso permite, é claro, que o rim consiga executar sua função a partir da formação de urina, que é o controle do volume, da osmolaridade, das concentrações iônicas de vários íons. Então, ele consegue, a partir desse elevado fluxo sanguíneo, executar sua função. Esse fluxo ele é tão elevado que, quando comparado com outros órgãos, nós podemos observar aqui, por exemplo, que o fígado, que é um órgão central, o rim recebe 4 vezes mais fluxo sanguíneo que o fígado e até mesmo que um músculo, tecido muscular, mesmo em exercício físico. Existe uma pequena diferença quando a gente compara homens e mulheres, mesmo considerando a área total, a área corporal total. No entanto, quando a gente acaba dividindo e levando em consideração o tamanho do rim, essas diferenças basicamente desaparecem, certo? Então, o fluxo sanguíneo ele é aproximado entre homens e mulheres. De todo esse fluxo sanguíneo, uma parte desse fluxo sanguíneo vai para o córtex e uma parte, então, vai para a medula. O que significa isso? Como a gente pode observar aqui, a maior parte do fluxo sanguíneo, 90%, vai para o córtex, exatamente o local onde ocorrem os processos de filtração. E uma pequena parte, então, vai para a medula, apenas 10%. Não entendo que esse 10% seja um fluxo sanguíneo baixo, certo? Quando a gente for comparar com outros leitos, esse 10% ele é basicamente igual a um tecido metabolicamente ativo normalmente. Então, é um fluxo sanguíneo adequado para as funções da medula. Mas o que a gente ressalta aqui é que o fluxo para o córtex ele é muito mais elevado. Por quê? Porque é no córtex que nós vamos ter a etapa inicial do processo de formação de urina, que é o processo de filtração. O fluxo sanguíneo renal e a própria função renal vão diminuindo com o envelhecimento. Mesmo no envelhecimento saudável, nós temos uma pequena redução da função renal, especialmente a partir dos 30, 40 anos, de aproximadamente 0,41% ao ano. A gente consegue enxergar isso aqui nesse gráfico. Esse gráfico está mostrando basicamente o clearance de creatinina, que nós vamos estudar isso um pouco depois, mas basicamente isso mostra a filtração, a capacidade de filtração. E nós podemos observar então que existe aqui uma pequena elevação, conforme o indivíduo ele vai envelhecendo, aqui dos 10 para os 20 anos, e isso fica relativamente estável por um longo período na fase adulta. E aí depois, então, essa filtração e esse fluxo sanguíneo ele pode sofrer então uma redução significativa ao longo do envelhecimento, mesmo em um indivíduo saudável. Obviamente, as doenças vão implicar em diminuições muito maiores, muito mais significativas da função renal. Então, para o processo de filtração, para o processo de formação de urina, nós temos 3 fases. Nós temos o processo de filtração, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje, mas nem todo esse material aqui que é filtrado, ele chega para o nosso rim, ele de fato vai ser filtrado. Uma parte desse material pode seguir e sair pelas nossas arteriolas eferentes e pode ainda sofrer modificação. Por exemplo, coisas que não são imediatamente filtradas podem ser secretadas para dentro do tubo. E a gente chama esse processo aqui de secreção tubular. O material que foi filtrado, muitos desses íons metabólitos podem sofrer um processo de reabsorção. E a partir então desses 3 processos, filtração, reabsorção tubular e secreção tubular, é que nós vamos controlar basicamente tudo o que passa por dentro desse túbulo renal e o que vai sair finalmente na nossa urina, certo? Então isso aqui vai determinar o que vai acontecer com cada substância. A primeira etapa, que é a filtração glomerular, ela ocorre em uma proporção muito grande, certo? Os rins eles filtram aproximadamente 180 litros de líquido, basicamente plasma, por dia, o que dá mais ou menos 125 ml por minuto. Então é um volume muito grande que é filtrado. Obviamente, se a gente considerar esse grande volume de filtrado por dia,
né, e pensar na quantidade de sangue que o indivíduo tem, em torno de 5 litros, né, e considerando ainda que parte apenas desse sangue é plasma, se a gente permitisse então que todo esse líquido que foi filtrado saísse na urina, basicamente a gente teria, né, uma perda de plasma muito rápida e a gente não conseguiria, seria incompatível com a vida. O que eu quero dizer é que de todo esse material que é filtrado, a maior parte, 99%, vai ser reabsorvido. Então o que de fato vai sair na urina é em torno de 1% ou menos. Claro que isso vai depender do grau de hidratação e da necessidade do indivíduo de eliminar mais água ou sódio. Mas, basicamente, o rim vai filtrar uma grande quantidade de líquido, de plasma, mas a maior parte vai ser reabsorvida. E aí isso nós podemos observar que cada substância vai ter um comportamento diferente, certo? Aqui vocês têm algumas substâncias, substância X, substância Y, substância Z, com comportamentos diferentes ao longo desse processo, né, de filtração. O que a gente pode observar, por exemplo, né? Nós vamos encontrar substâncias que podem ser filtradas. O que não foi filtrado, nesse caso da substância X, segue pela arteríola eferente, passa pelos capilares peritubulares e, nesse exemplo, ela é secretada, completamente secretada. Então, basicamente, nós estamos eliminando essa substância, né, completamente do nosso plasma. Então, são substâncias, tem algumas substâncias que vão se comportar dessa maneira. Outras substâncias podem ser filtradas e reabsorvidas, parcialmente reabsorvidas. Então, uma parte vai ser eliminada na urina, uma parte retorna para o sangue. Outras substâncias, por exemplo, podem ser filtradas e completamente reabsorvidas, de maneira que o que sai na urina é zero. Então, aqui vocês têm alguns exemplos, né? Por exemplo, o sódio, a água, né, com uma alta carga filtrada por dia, mas observem que a maior parte é reabsorvida, certo? E observem que é muito próximo esse valor, né, tanto da água quanto do sódio, porque como nós vamos estudar, os movimentos de sódio vão imediatamente também causar modificações no clearance e na reabsorção de água. Outras substâncias, como por exemplo aqui na substância D, né, a gente pode colocar glicose, aminoácidos, por exemplo, que são nutrientes muito importantes e que a gente não deseja que eles sejam eliminados na urina. Então o que acontece? Essas substâncias elas vão ser filtradas, mas elas são completamente reabsorvidas. Então se vocês olharem lá, 100% da glicose foi reabsorvida, nada foi excretado, pelo menos em condições saudáveis, né? Ureia, um outro exemplo que a gente pode perceber que ela tem uma quantidade significativa, né, de filtração, mas uma parte apenas vai ser reabsorvida e uma parte vai ser secretada. Então, cada substância vai ter um comportamento diferente, de acordo com as necessidades corporais, certo? Por exemplo, se o indivíduo ele ingere muito sódio, se ele tem muito sódio na dieta dele, os rins têm que compensar aumentando a excreção de sódio. Então, nós podemos observar uma modificação desse percentual aqui de sódio reabsorvido e de sódio, de fato, excretado. Então, vai depender muito da situação fisiológica do indivíduo. Então, nessa etapa de filtração, que é a primeira etapa para a formação de urina, né, nós temos basicamente o quê? Um líquido que está sendo filtrado, o que vai ser filtrado, que nós vamos estudar na aula de hoje, né, vai ser basicamente excluído, né, as proteínas plasmáticas, as células, essas não vão ser filtradas. Então, a composição do filtrado é muito semelhante ao do plasma. Nós consideramos, né, o líquido que passa ali pela barreira, que entra na cápsula de Bowman, a partir da membrana de filtração, a gente vai chamar de ultrafiltrado, certo? Que geralmente vai ser livre de grandes proteínas e também de células. Então, a composição é muito parecida, em termos de osmolaridade, por exemplo, né? E como eu falei para vocês, a quantidade de líquido que é filtrado por dia é muito grande, são 180 litros por dia. Se a gente considerar que a gente tem aproximadamente aí um volume de 3 litros de plasma, quando a gente desconsidera o hematócrito, né, isso significa que o nosso rim ele é capaz de filtrar o nosso plasma aproximadamente aí, né, 60 vezes por dia. E aí, consequentemente, ele consegue, a partir de filtrar várias vezes o plasma, executar suas funções para controle de osmolaridade, controle de volume, de pressão arterial, né, o controle de várias moléculas que devem ser secretadas, né, a partir da formação de urina. Então, por isso que o sangue, né, nós recebemos um grande volume sanguíneo no rim e grande parte, então, vai ser filtrado. Isso é um conceito bastante importante, de entender que o que vai ser filtrado é o plasma.
Então nós temos que descontar o hematócrito, né, aquela quantidade de células sanguíneas, especialmente glóbulos vermelhos, que estão no nosso sangue. Então agora a gente vai passar a observar não o fluxo sanguíneo total, mas sim o fluxo plasmático, que é o que de fato vai ser filtrado. Então o fluxo plasmático, quando a gente desconsidera então o hematócrito, ele fica com um valor próximo aqui, né, de 680 ml por minuto. Isso é o fluxo de plasma que é destinado aqui para o nosso rim. E um outro conceito importante que a gente tem que entender é que nem tudo que está chegando no rim de sangue, de plasma, vai ser filtrado, certo? Então existe um conceito chamado de fração de filtração, que é basicamente o que? É quanto desse volume plasmático foi filtrado. Então é uma razão entre a taxa de filtração glomerular dividida pelo fluxo plasmático renal. Então, quando a gente considera isso, né, quanto de todo o sangue que está chegando no rim vai ser filtrado, essa fração de filtração, em condições normais, fica em torno de 20%. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, tem a arteríola aferente, os capilares glomerulares, a arteríola eferente, aí depois segue os capilares peritubulares, e aqui a gente vai ter, então, a cápsula de Bowman, dando início aqui ao nosso néfron, né? Então, nós temos o sangue chegando aqui, o plasma sendo filtrado, mas nem tudo está sendo filtrado. Uma parte desse sangue segue sem passar pelo processo de filtração. Ok? Então, quando a gente considera o que de fato é filtrado, sob a quantidade de fluxo plasmático que ele está recebendo, nós vamos perceber que apenas 20% desse plasma de fato está sendo filtrado, o resto segue aqui para a arteríola eferente e pelos capilares peritubulares. Uma outra coisa interessante quando a gente pensa nessa primeira etapa de formação de urina, né, que é a filtração, é que, bom, para que o rim ele execute essa função, ele tem que filtrar o sangue, filtrar o plasma. O que significa isso? Que a própria avaliação da função renal, ela é feita a partir de medidas de taxa ou ritmo de filtração glomerular, certo? Então é muito importante que quando a gente quer avaliar se o indivíduo está com alguma doença, ou acompanhar o desenvolvimento, né, dessa doença ou de algum tratamento para a doença renal, é sempre importante observar o que está acontecendo com a filtração glomerular. Se essa filtração glomerular estiver sofrendo uma redução, significa que a função renal também está sendo prejudicada. Então, a taxa de filtração glomerular é considerada uma medida de funcionalidade dos nossos néfrons. E vai ser utilizado, então, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento da doença renal. Aqui vocês têm nesse quadro, né, um esquema mostrando os diferentes níveis de doença renal crônica. Né? Então, vocês têm aqui aproximadamente 5 classificações que vão levar em consideração a quantidade de proteínas na urina, certo? Proteínas como a albumina geralmente não são filtradas, então significa que essa proteína começa a aparecer na urina, é que nós temos um problema nessa membrana de filtração. Então, conforme vai aumentando a quantidade de proteína na urina, ou proteinúria, isso indica que nós temos um problema renal. E o outro critério, que eu acabei de escrever para vocês, é exatamente o ritmo de filtração glomerular, certo? Então, vocês têm aqui, né, o que é esperado de um indivíduo normal, né, acima de 90, aqui vocês têm a descrição, ml por minuto, por área de superfície corporal. E conforme essa taxa de filtração ela vai diminuindo, vocês têm então um comprometimento da função renal, certo? Até a falha total aqui do nosso rim. Então se utilizam esses dois critérios, tanto a proteinúria quanto a taxa de filtração glomerular, que pode ser medida por várias coisas, né? Nós podemos medir essa taxa de filtração glomerular com moléculas, como é o caso da inulina, que nós vamos estudar um pouco dela na aula de hoje, mas também como é o caso da creatinina. E aqui no caso, né, está sendo mostrado a cistatinina C, que é uma outra possibilidade, né, de se utilizar uma outra molécula que pode ser utilizada para estudar a taxa de filtração glomerular. Bom, o que nós vamos começar a estudar agora, né, para entender um pouco dessa avaliação da função renal? O conceito de depuração plasmática, ou clearance, né, que nada mais é o que? Primeiro, depuração plasmática é quanto que eu estou eliminando de uma determinada substância que está no meu plasma
no caso do rim, a partir da formação de urina. Então, quando a gente fala de depuração plasmática renal, a gente está estudando basicamente o que? Quanto que o rim está eliminando do plasma na formação de urina, certo? Em função do tempo, é claro. Então, a gente utiliza esse conceito, né, de depuração plasmática ou clearance, que significa a mesma coisa. Então, quando a gente percebe, né, o que é levado em consideração para avaliar essa depuração plasmática renal ou clearance renal? O que essa figura está mostrando, né? Eu vou ter uma substância que ela pode seguir o seguinte caminho. Ela vai chegar ao rim pela artéria renal e ela vai sair do rim por dois possíveis caminhos. Ou vai retornar ao sangue, né, a partir da veia renal, ou ela vai ser eliminada a partir aqui do ureter e vai para a urina, certo? Vai lá para a bexiga para ser eliminada na forma de urina. Bom, quando a gente pensa em depuração renal, o que vai interessar para a gente? Basicamente, o que entra pela artéria renal e o que sai na forma de urina. Nós não vamos considerar esse retorno aqui pela veia renal. Então, para calcular o clearance de qualquer substância, né, o quanto que ela está sendo eliminada do plasma a partir da formação de urina no rim, a gente vai levar em consideração o que é a concentração urinária dessa substância, o volume de urina que está sendo formado e a concentração plasmática dessa proteína, dessa molécula que está sendo estudada, em função do tempo, é claro, né, por minuto. Então, são esses valores que a gente deve considerar: concentração urinária da substância, volume formado de urina e concentração plasmática da substância. E a gente pode fazer clearance de qualquer substância que a gente queira estudar, certo? Para a avaliação da função renal, a gente pode estudar o clearance de uma substância que basicamente reflita a nossa taxa de filtração glomerular, né? Já que a filtração reflete a função renal, eu preciso então estudar o clearance de uma substância que vai me mostrar claramente a taxa de filtração glomerular. Então aqui vocês têm um esquema, né? Para que eu consiga encontrar uma molécula adequada para estudar a filtração, ela precisa apresentar algumas características, certo? Eu vou querer que essa molécula, obviamente, seja filtrada livremente, caracterizando então, né, para que eu possa estudar o mecanismo de filtração. Só que essa substância, ela não pode ser reabsorvida, não pode ser secretada e não deve ser metabolizada. O que eu quero estudar? Eu quero estudar isso aqui, ó, é a filtração. Se essa substância, então, que está entrando aqui, tem que estar saindo lá na minha urina. Ok? Isso vai estar refletindo o processo de filtração. Se eu tiver uma substância que for, por exemplo, reabsorvida, ela sai e volta para o sangue, a quantidade que vai estar na urina não vai refletir o que foi filtrado, porque uma parte foi reabsorvida. Ou, se ela for secretada, então, por exemplo, o material que está passando do sangue for jogado para cá, a quantidade dessa substância na urina vai ser maior do que a que foi filtrada. Então, também não serve. Ou se essa substância for modificada, se as células utilizarem essa substância para alguma coisa e ela desaparecer. Resultado, a quantidade dessa substância que está saindo na urina não vai refletir o processo de filtração. Então, para eu estudar a filtração, analisar a filtração, eu preciso de uma substância que represente puramente um mecanismo de filtração. Então, ela tem que ser livremente filtrada, não pode ser absorvida, nem secretada, nem metabolizada. E é muito difícil a gente conseguir uma substância que tenha, né, do ponto de vista fisiológico, todas essas características, né? Nós temos, é claro, algumas substâncias ótimas para estudar a filtração glomerular, mas, no caso, ela não é produzida, né, endogenamente pelo nosso organismo. A gente tem que administrar essa substância. E uma das melhores candidatas para, de fato, onde a gente estuda o clearance dela, para estudar ritmo de filtração e saúde renal, é a inulina, certo? Essa inulina, na verdade, ela é um polímero de frutose. Então, ela não é produzida pelo nosso organismo. A gente tem que aplicar ela, né, endovenosamente. Então, a gente tem que... É um processo um pouco invasivo. Geralmente, esse tipo de estudo, né, de clearance, para a gente saber exatamente o ritmo de filtração, isso vai ser utilizado muito mais em estudos experimentais, certo? Enfim, né, estudos que vão estudar fármacos, né, para saber quanto que ele está sendo eliminado, entre outros estudos com pacientes, né,
com doença renal, entre outras coisas. O fato é que a inulina ela é o candidato perfeito para que a gente saiba precisamente o ritmo de filtração glomerular. Por quê? Porque ela tem todas as características que eu descrevi para vocês. Ela é livremente filtrada, ela não é reabsorvida, ela não é secretada, ela não é metabolizada. Basicamente, o que está entrando de inulina aqui, ou seja, o que está sendo filtrado, vai sair na mesma proporção na urina, certo? Então eu consigo calcular a partir do clearance exatamente o que está acontecendo com a filtração. O que entra no rim é exatamente igual ao que sai. A única desvantagem da inulina, como eu falei para vocês, é que ela deve ser aplicada, certo? O indivíduo ele deve infundir essa inulina no plasma de forma constante, né? De maneira que as concentrações de inulina são mantidas constantemente no plasma, e aí eu consigo então calcular, porque eu preciso do quê? Eu preciso saber a quantidade plasmática, que eu sei, porque eu estou colocando no indivíduo. Eu basicamente tenho que coletar a inulina que está saindo na urina, saber a concentração da inulina na urina e também o volume de urina produzido. E com isso eu consigo calcular de forma precisa o clearance de urina e, consequentemente, o ritmo de filtração glomerular. Mas como eu falei, né, isso vai ser feito não dentro de um laboratório, né, não vai ser uma coisa corriqueira de análise renal, certo? Isso vai ser feito somente em estudos experimentais. Para saber a saúde renal assim, de um paciente, a gente vai utilizar estratégias que não são tão caras nem tão complexas de serem realizadas. A gente pode utilizar o clearance de outras substâncias que vão ser mais fáceis do que a medida do clearance de inulina. Uma das substâncias mais utilizadas é a creatinina, certo? O clearance de creatinina, sendo que a vantagem principal desse clearance de creatinina é que ela é produzida pelo nosso organismo. Então, ela é produzida de forma endógena. Então, o que vocês têm, né, o metabolismo da creatinina, né? Primeiro, ela é produzida a partir da creatina, da quebra da creatina. Essa creatina vai ser produzida por um fluxo interórgãos, dependente de alguns aminoácidos, como é o caso da glicina, da arginina, da metionina, onde vocês têm aqui, né, o fluxo interórgãos. Né? Nós precisamos da participação tanto do fígado, quanto com a participação do intestino, mas a formação da creatina final ela é executada lá no nosso rim, onde nós temos então, né, a conversão de citrulina em arginina, e aí finalmente a conversão dela, né, a reação dela com metionina, a partir dessa adenosilmetionina, formando a creatina, que sai do rim e entra na corrente sanguínea e é captado por uma série de células, particularmente músculo esquelético. Então a maior parte da creatina vai ser captada pelo músculo esquelético. E conforme o metabolismo muscular consome essa creatina para a formação de energia, para a formação de ATP, para a síntese de ATP, nós temos a formação da creatinina, que vai ser levada então para a circulação. Isso é um ponto importante de ser considerado, né? Porque a quantidade de creatinina no plasma, ela depende muito da massa muscular do indivíduo, certo? Então se espera, obviamente, que indivíduos com uma massa muscular maior tenham na circulação níveis mais elevados de creatinina. Então essa é uma coisa que a gente deve levar em consideração, o tamanho do indivíduo, né? O problema de utilizar a creatinina, ao contrário, né, da inulina, né? Bom, a vantagem é que ela é produzida endogenamente. Uma outra vantagem, sim, ela é filtrada. Só que uma pequena parte dela é secretada no túbulo proximal, certo? O túbulo proximal ele secreta um pouco dessa creatinina. Então, quando a gente mede lá na urina, né, esse clearance de creatinina, ele acaba sendo sofrendo uma pequena alteração, né, porque nós temos secreção. Então, o que está saindo na urina é um pouco a mais do que o que foi filtrado. Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração. Mas a gente pode calcular o clearance da creatinina, que é mais fácil porque eu preciso do que para calcular o clearance? Uma amostra de sangue, onde eu vou medir a concentração plasmática de creatinina. Eu preciso coletar a urina, geralmente essa coleta ela é uma coleta de 24 horas, então é um pouco mais difícil, né, de fazer clearance para ritmo de filtração, porque eu preciso dessa coleta por um longo período de tempo. E aí eu vou medir a concentração de creatinina na urina e também o volume total de urina que foi formado. E aí eu consigo calcular o clearance de creatinina, que remete, né, ao processo de filtração
glomerular. Então, a taxa de filtração glomerular, que vai indicar a função renal, né? Ah, mas e esse erro não atrapalha, né? Porque aqui nós temos uma pequena quantidade que ela vai ser excretada, né? Em função dessa secreção no túbulo proximal. No entanto, as medidas de creatinina, né, o método colorimétrico que a gente utiliza para fazer essa medida, também tem um erro, né? Tem alguns produtos ali que vão ser, digamos, confundidos com creatinina, só que esse erro de medida ele é de aproximadamente 10% para menos, enquanto que a secreção da creatinina pelo túbulo renal leva esse erro para mais 10%. Então, no final das contas, esses erros acabam se anulando. E a creatinina ela pode ser utilizada de forma adequada, né, para uma medida aí do clearance de creatinina como ritmo de filtração glomerular, certo? Então, é possível de se fazer isso. É claro que, de novo, para uma análise precisa do clearance de creatinina, eu preciso coletar a urina durante um período prolongado de tempo, né, geralmente 24 horas. Então, eu preciso de concentração do plasma, eu preciso da urina, do volume total da urina nesse tempo todo de coleta e também da concentração urinária da creatinina. Então, ainda assim, às vezes é um pouco difícil de fazer essa coleta, né? O que se faz de forma mais de rotina, né? Quando quer se avaliar a função renal, é analisar simplesmente a concentração plasmática de creatinina. Então, se mede no plasma, né? Esse tipo de análise é mais corriqueira. Vai lá, tira uma amostra de sangue, né? E aí se analisa vários fatores, né, enzimas para ver a função hepática, por exemplo, glicemia, entre muitas outras coisas. Muitas vezes está lá no exame de sangue creatinina plasmática, que remete à saúde dos rins, certo? O que se considera aqui, né? Bom, geralmente a concentração plasmática de creatinina ela é mantida em equilíbrio com a sua eliminação a partir do rim e liberação a partir das nossas células. Então, o músculo esquelético, né, ele constantemente libera essa creatinina, de maneira que o rim ele pega essa creatinina e elimina na urina. Então, existe um certo equilíbrio. Quando a gente mostra lá, né, mede no sangue de um indivíduo normal a quantidade de creatinina plasmática, né, se ele tem uma filtração normal, isso fica em torno de 1 mg por decilitro, 1,2, enfim, é considerado uma concentração normal, certo? Como a massa magra do indivíduo não muda de uma hora para outra, se vocês têm acúmulo de creatinina no plasma, isso provavelmente remete o quê? Que o rim não está conseguindo eliminar de forma adequada a creatinina. Então tem um problema de filtração e eliminação renal. Então quando a concentração plasmática de creatinina sobe, isso provavelmente é em decorrência de um processo de doença renal. Então quando esses valores estão acima do normal, né, isso pode indicar o aparecimento e o surgimento de algum problema renal. Obviamente, como eu disse para vocês, né, o clearance de creatinina ele depende muito da massa, né, do indivíduo, do tamanho do indivíduo. Então existem fórmulas, certo, que nós podemos utilizar considerando o tamanho do indivíduo para ter um valor mais próximo, né, do valor ideal. Então o que vocês têm, por exemplo, né, a partir do clearance de creatinina, né, valores, fórmulas que a gente utiliza tanto para calcular esse clearance homens e mulheres, que vai levar em consideração a idade do indivíduo, já que eu falei para vocês que a idade interfere nos processos, né, de filtração, assim como o peso corporal do indivíduo, já que a massa magra vai ser determinante da concentração plasmática de creatinina, né? E aí, claro, né, essa medida da creatinina sérica ela vai ser então levada em consideração e vai ser multiplicada por alguns fatores de correção que no final vão dar um indicativo aí de saúde renal de uma maneira geral, certo? Outras medidas, né, que podem ser utilizadas, então, inulina, mais para experimentos, né, mais para trabalhos científicos. A creatinina pode ser utilizada, então, num ponto de vista então, mais clínico, é utilizada de forma mais geral. E outras moléculas, como é o caso da cistatinina C, ela é utilizada em muitos países, né, para essa medida de clearance e, consequentemente, avaliação de função renal. Aqui, por exemplo, aquela tabela que eu mostrei para vocês, ela avalia o ritmo de filtração pelo clearance de cistatinina C. A cistatinina C ela é produzida basicamente por todas as células, não é só no músculo esquelético, né? Então,
é uma molécula que a concentração dela independe da massa muscular do indivíduo. Então tem um erro menor, né? Então é mais fácil de chegar a um valor mais preciso. Existem fórmulas, é claro, né, para esse cálculo de clearance a partir da cistatinina C, mas ela pode ser utilizada com uma segurança maior do que a creatinina. Ela não é utilizada muito aqui no Brasil, porque a medida dela é um pouco mais cara, certo? Então, ainda não se utiliza de forma corriqueira essa cistatinina C aqui, mas em outros países ela é bastante utilizada. Bom, esses clearances, eles não são só utilizados para ver a saúde de uma maneira geral do nosso rim, né, a partir da filtração. Nós podemos utilizar esses conceitos de clearance para estudar o que vai acontecer com diversas substâncias conforme elas vão sendo filtradas, né, conforme elas vão chegando no nosso rim. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, dos comportamentos de cada substância, né, ao longo do caminho que ela faz aqui pelo túbulo renal, a gente pode estudar o que vai acontecendo em todos os segmentos a partir dos estudos de clearance. Então, aqui, por exemplo, vocês podem observar, né, os diferentes segmentos que nós já estudamos, túbulo proximal, a alça de Henle, considerada ela como um todo, né, túbulo distal e ducto coletor, e algumas substâncias mostrando o comportamento dessas substâncias, né, em relação ao plasma ao longo de todo o nosso nefro. Então, o que vocês têm aqui? Basicamente, esse FT ele está representando, né, o que está dentro do fluido tubular, né, a concentração dessa substância no fluido tubular, dividida pela concentração plasmática dessa substância. Então, o que vocês estão enxergando aqui, por exemplo, né, inulina, que eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada na inulina. A inulina, ela é livremente filtrada, ela não é secretada, ela não é reabsorvida nem metabolizada. Então, ela é livremente filtrada. Quando a gente divide a concentração plasmática pela concentração que está chegando ali no túbulo proximal, né, que foi filtrado, a gente vai ver que isso aqui dá um valor de 1. Por quê? Porque ela é livremente filtrada. Então, o que vai acabar acontecendo? Olha só, a inulina, conforme ela está passando pelo túbulo proximal, ela está se concentrando cada vez mais. Olha lá, ela vai passando pelos segmentos e vai se concentrando. Aí você pode perguntar, mas Maurício, não falou que a inulina não é modificada conforme dentro do túbulo renal? Sim, eu falei. Tá, então como é que ela está se concentrando aqui conforme ela está passando pelos segmentos do nosso nervo? Por quê? Porque nós temos mudanças do ponto de vista de reabsorção de água dentro do nosso nervo. Então, conforme nós vamos reabsorvendo água, o que vai acontecer? A inulina vai se acumulando dentro da luz tubular. Por isso que ela está aparecendo aqui como aumentando de concentração. Por que eu estou mostrando a inulina, né? Porque se a gente quer saber o que acontece com cada molécula, né, ureia, sódio, entre outras moléculas que estão aparecendo aqui como a glicose, eu preciso levar em consideração também o que está acontecendo com a água, certo? Então, quando a gente utiliza o comportamento de um determinado dessas moléculas aqui dividido pelo comportamento da inulina, a gente está desconsiderando, está tirando da jogada o que está acontecendo com a reabsorção de água. Então, olha só o que vai acontecer quando eu pego, né, por exemplo, a inulina dividido pelo clearance da própria inulina, eu estou tirando, então, a reabsorção de água. E a gente olha lá, ó, o que está acontecendo com a inulina. Não muda. Ela passa inalterada ao longo do túbulo renal. Por quê? Porque aqui eu estou desconsiderando o que está acontecendo com a reabsorção de água, certo? Então, veja que ela continua com o valor de 1. Então, eu posso pegar e estudar cada substância. Vamos pegar a creatinina, por exemplo, né? O que eu falei sobre a creatinina? Eu falei para vocês que a creatinina ela é livremente filtrada, mas ela tem um pequeno problema. Ela é parcialmente, né, um pouco dessa creatinina ainda vai ser secretada lá no túbulo proximal. Então, quando a gente pega, olha lá, concentração tubular de creatinina dividido pela concentração plasmática de creatinina dividido pelo que acontece com a inulina, então eu estou retirando, né, a água, a reabsorção de água desse cálculo. O que está sendo demonstrado aqui? Exatamente o comportamento da creatinina ao longo dos túbulos. Nota que ela aumenta de concentração, né? Então para cima é aumento de concentração, né? Ou seja, secreção,
para baixo, diminuição da concentração, ou seja, reabsorção. Então a creatinina, por exemplo, ela está sendo secretada no túbulo proximal. E depois do túbulo proximal ela permanece constante, porque ela não vai ser modificada. Vamos pegar outra substância, né? Vamos pegar a glicose. O que está acontecendo com a glicose? Ó, valores para menos do que 1 significa reabsorção. O que está acontecendo com a glicose? Ela está sendo completamente reabsorvida no túbulo proximal, pelo menos em um indivíduo saudável, né? O que está acontecendo com o sódio? Veja, ele vai ser bastante reabsorvido no túbulo proximal. Vai também ser bastante reabsorvido no segmento espesso da alça de Henle, né? De acordo com aquelas características que a gente já estudou, né? Que tem bastante transporte ativo, tanto aqui no segmento do túbulo proximal, quanto no segmento espesso da alça de Henle. Então a gente consegue observar e estudar o que acontece com cada molécula ao longo da sua passagem pelo néfron, quando a gente considera esses valores de clearance, certo? Então isso aqui mostra o comportamento de cada um dessas moléculas aqui, ureia, creatinina, água, osmose, né, sódio, glicose, entre qualquer outra molécula que eu possa querer estudar. Então, na aula que a gente for estudar os processos tubulares de reabsorção e de secreção, eu vou mostrar gráficos como esses para vocês, que conseguem então mostrar o que está acontecendo com aquela molécula em particular ao longo da passagem dela pelo néfron. Então a gente pode utilizar o clearance, né, da inulina como um marcador glomerular, certo? Se ele tiver um valor de 1, essa substância aqui, ela está sendo filtrada, ela não está sendo reabsorvida, nem secretada pelos túbulos renais, que é o que acontece com a inulina. Se esse valor for menor do que 1, isso significa o quê? Que essa substância ou ela não está sendo filtrada, ou ela está sendo filtrada e reabsorvida nos túbulos, como é o caso, por exemplo, da albumina, que não vai ser filtrada, da glicose, que vai ser completamente reabsorvida no túbulo renal, e as outras moléculas que podem ser, então, né, parcialmente reabsorvidas, é o caso do sódio, do cloreto, né, que a gente pode observar o sódio lá sendo reabsorvido, a glicose, entre outras moléculas, então, que vão ter esse comportamento, esses valores inferiores a 1, que representa basicamente o clearance de inulina. E se for acima de 1, né, é que essa substância aqui, ela foi filtrada e ela pode ter sido secretada, como é o caso que nós vamos estudar depois, alguns ácidos e bases orgânicas, né, e a própria creatinina, que eu mostrei para vocês, né, que esse valor aqui está subindo para valores maiores do que 1, representando então um processo de secreção. Então, agora a gente vai começar a estudar um pouco, né, sobre os fatores que vão determinar o que pode e o que não pode ser filtrado e que forças que de fato vão fazer com que tenha essa filtração acontecendo lá nos nossos capilares glomerulares, né, entre os capilares glomerulares e a nossa cápsula de Bowle. O que nós já estudamos a respeito disso, né? Nós já estudamos que nós temos nessa membrana de filtração basicamente 3 barreiras importantes. Relembrando, nós temos células endoteliais fenestradas, né, com aqueles buracos, com as fenestras, que oferecem, né, menos resistência, digamos assim, à filtração. Aqui eu tenho espaço que varia entre 70 e 100 nanômetros, mas lembrem-se que aqui eu tenho bastante glicocálice. O glicocálice tem muita carga negativa incluída. E isso pode, de certa forma, selecionar o que pode e o que não pode passar. Logo acima dessas células endoteliais fenestradas, nós temos uma parte mais contínua, que é a membrana basal glomerular, certo? Que aqui vai ter uma grande quantidade de proteínas, colágeno, né, tipo 4, fibronectina, glicosaminoglicanos, várias outras moléculas que também têm um predomínio aqui de cargas eletronegativas. Então a gente tem que sempre levar isso em consideração. E aqui eu não tenho grandes buracos, grandes fenestras, né? Então vai ser uma barreira mais contínua que vai oferecer uma resistência, uma seleção muito maior ao material que pode ou não ser filtrado. E finalmente, né, quem está formando essa membrana, essa barreira contínua, né, a membrana glomerular aqui, é o nosso podócito, certo? Aquele podócito que é aquela célula grande que tem esses processos
podálicos aqui, ou pedicelos, que vão então dar estrutura, né, e firmeza para esse local onde ocorre filtração, e também vai oferecer algum grau de seletividade. Lembra que eu falei para vocês que, claro, aqui a gente tem espaços maiores entre um pedicelo e o outro, entre 25 e 60 nanômetros, mas partindo de cada um desses pedicelos, nós temos várias proteínas que vão formar o que a gente chama de diafragma, né, nefrina, entre outras proteínas que vão estar incluídas aqui, que vão diminuir esse espaço para valores aí próximos de 6 micrômetros. Então, também faz parte da seleção, né, da molécula aqui. Então, de novo, nós temos o epitélio, esse epitélio fenestrado, né, células endoteliais fenestradas, membrana glomerular basal contínua e o podócito. Lembrando só um detalhe, né, existem algumas regiões onde essa membrana basal ela não cobre os capilares aqui, os capilares glomerulares, e nós temos uma parte preenchida pela matriz mesangial, que eu falei para vocês que é extremamente importante da gente lembrar, porque muitas moléculas que estão no sangue podem entrar em contato direto com essa matriz mesangial e sinalizar para as nossas células mesangiais que têm receptores para vários hormônios, né, e para várias moléculas produzidas de forma local e sistêmica. Bom, então essa barreira que eu falei para vocês vai selecionar o que pode e o que não pode passar, certo? E aqui vocês conseguem notar, nesse esquema, né, isso aqui seria uma representação, né, da barreira de seleção. Então nós temos fenestras, poros, que vão selecionar, obviamente, pelo tamanho da molécula, mas também, como vocês podem observar nesse diagrama aqui, nós temos muitas cargas negativas distribuídas, tanto nas células endoteliais, quanto nessa membrana basal, e também no próprio diafragma ali, nós vamos encontrar entre os podócitos, certo? Então essas cargas negativas são fundamentais. Por quê? Porque tem muitas moléculas no nosso sangue, especialmente proteínas, que no nosso pH aí de 7,4 vão ter uma carga predominante também negativa. E aí o que pode acabar acontecendo, né? Essas proteínas, essas moléculas com cargas negativas, elas vão sofrer um processo de repulsão na membrana de filtração. O que eu quero dizer é que essas cargas, moléculas com cargas negativas, vão ser filtradas com uma dificuldade muito maior. Se eu tiver uma molécula com carga positiva, ela vai passar pela membrana de filtração com uma facilidade maior. Okay? Então a gente tem que considerar aqui basicamente duas coisas importantes: o tamanho da molécula e a carga elétrica efetiva, certo? Então, se a gente for pensar nisso, né, aqui vocês têm um experimento que mostra, né, dextrano, que pode ser produzido então em laboratório com diferentes cargas elétricas. Ela pode ser produzida então sem carga elétrica nenhuma, então no caso neutro, em azul, ou policatiônica, então com carga positiva, ou polianiônica com carga negativa, certo? Aqui vocês têm então um gráfico mostrando o grau relativo de filtrabilidade desses dextranos aqui e o tamanho de cada uma dessas moléculas. Eu posso fazer esses dextranos pequenos ou grandes, com cargas negativas, positivas ou neutras. E isso vai alterar muito o grau relativo de filtrabilidade. O que a gente pode observar aqui é que, se eu observar aqui, por exemplo, vamos pegar a carga neutra, né? Olhando para a carga neutra, então não tem carga, não tem influência de carga elétrica aqui. O que eu observo nesse gráfico? Que moléculas pequenas têm um alto grau de filtração, um alto grau de filtrabilidade. Então vão passar pela membrana de filtração com mais facilidade. Por quê? Porque são pequenas. Então isso indica que a membrana de filtração seleciona pelo tamanho. Conforme o raio, o tamanho da molécula vai aumentando, olha ali, o grau de filtrabilidade vai diminuindo. Então moléculas pequenas vão passar, moléculas grandes não vão passar. Se eu carregar esse dextrano com carga positiva ou negativa, o que vai acontecer? Se estiver carregado com negativo, no caso, né, o que vai acabar acontecendo, né, ali em preto? Primeiro, mesmo com um raio pequeno, eu já tenho uma filtrabilidade menor. Por quê? Porque se tem carga negativa, eu vou ter uma repulsão dessa molécula conforme ela vai tentar passar pela membrana de filtração. Então a filtrabilidade ela já é menor. E é claro, quanto maior for essa substância, menor vai ser o grau de filtrabilidade. E se for o oposto, se ela tiver cargas positivas, olha lá, ela tem um grau de filtrabilidade muito maior. Mas é claro, se ela for uma molécula grande, essa filtrabilidade vai diminuindo.
Então a gente tem que levar em consideração essas duas coisas, carga elétrica e tamanho. Moléculas grandes vão passar com moléculas pequenas vão passar com mais facilidade, moléculas grandes não vão conseguir passar. Moléculas com carga positiva ou sem carga vão passar mais facilmente do que moléculas com carga negativa, que vão sofrer repulsão. E aqui vocês podem observar, né, o grau de filtrabilidade para algumas moléculas. Olha a água, por exemplo, né, um baixo peso molecular, filtrabilidade 1, ou seja, ela é livremente filtrada. Sódio também, né, tem um peso molecular um pouco maior, mas olha ali, de novo, livremente filtrado. Assim como a glicose passa livremente. Inulina, que a gente acabou de estudar, passa livremente também. Agora, se eu pegar proteínas, como por exemplo mioglobina, né, que vem lá do nosso músculo esquelético ou músculo cardíaco, enfim, é uma proteína que tem um peso molecular bastante grande, além disso ela tem carga negativa. Então veja que a filtrabilidade dela já reduz. A albumina, que tem um peso molecular, né, muito maior, que é uma proteína muito maior, ela tem praticamente quase nada aqui de filtrabilidade. Então geralmente o que vai acontecer? A gente não vai encontrar albumina na urina. Por quê? Porque ela não vai ser filtrada, porque ela é grande, e além de ser grande, ela apresenta cargas predominantemente negativas. Então isso vai determinar o que pode e o que não pode passar pela nossa membrana de filtração. Veja como é importante, né, essa carga negativa que nós temos na membrana de filtração, né? Aqui vocês têm um exemplo do que seria esperado normalmente, né, em termos de filtrabilidade de uma molécula com carga negativa, por exemplo, uma proteína. Veja que por ela ser negativa, ela já tem um grau de filtrabilidade menor, mas se ela for pequena, ela vai conseguir passar com mais facilidade. Conforme o peso molecular vai aumentando, ela vai passar com mais dificuldade, né? Então vai diminuir o grau de filtrabilidade conforme eu vou aumentando o tamanho da molécula, que é exatamente o que a gente estudou aqui, ó, né? Uma molécula polianiônica aqui. Então ela vai passar com um grau de filtrabilidade menor, e se ela for grande, então menos ainda. Então isso aqui é o normal. Agora, se a minha membrana de filtração, por alguma razão, perder aquelas cargas negativas, o que vai acabar acontecendo? Notem que essa molécula aniônica com carga negativa, ela vai passar com mais facilidade, porque ela não vai mais sofrer processo de repulsão na membrana. Então ela vai passar mais livremente. Então possivelmente algumas proteínas que antes não passavam vão começar a ser filtradas e vão aparecer na nossa urina. Aqui vocês têm um exemplo clássico, né? Aqui vocês têm um indivíduo não diabético, um indivíduo normal, e aqui um indivíduo diabético, certo? É uma doença que afeta milhões de pessoas, né? Então vocês têm aqui todas as barreiras da nossa membrana de filtração, como as células endoteliais, a membrana basal, né, os nossos podócitos ali. Nós temos também uma grande quantidade, né, matriz mesangial, entre outras coisas, que vão fazer parte aqui dessa membrana de filtração. E notem que, conforme o indivíduo ele vai ao longo do tempo com a doença, né, com o diabetes, nós podemos ver uma modificação muito grande na membrana de filtração. É uma membrana de filtração que, pelo processo inflamatório crônico que pode acontecer, né, nesse indivíduo, pela presença de alguns hormônios anabólicos, que é o caso da insulina, que pode estar bastante elevada, né, isso vai promovendo alterações na membrana de filtração, ela vai se tornando cada vez maior, né, mais grossa, e, consequentemente, nós podemos ter modificações no grau de filtrabilidade. Indivíduos com diabetes, por exemplo, eles podem ter no início da doença um aumento de filtrabilidade, certo? A gente vai estudar um pouco disso depois, isso tem relação direta, né, com a quantidade de glicose que vai aparecer aí no nosso plasma e no nosso túbulo renal. Mas, a longo prazo, a doença ela acaba diminuindo a filtração renal, a filtração glomerular, porque ela vai causando modificações diretas na membrana de filtração. Ela vai se tornando mais espessa, então o ritmo de filtração ele vai diminuindo, o que pode levar eventualmente à doença renal, né? Mas também a quantidade de cargas, a quantidade de moléculas com carga negativa também pode ser modificada, o que altera a filtrabilidade. Então, apesar de filtrar pouco, por exemplo, eu posso ter eventualmente filtração de proteínas, e aí eu vou ter proteinúria. Certo? Então, isso vai depender muito da doença e do grau, né, do desenvolvimento dessa doença. Mas existem várias doenças que vão afetar essa membrana de filtração e, consequentemente, então, alterar o grau de filtrabilidade e
a quantidade de moléculas que vão aparecer lá no nosso urina. Bom, então a gente já viu que o que vai determinar o que pode e o que não pode passar na membrana de filtração é a carga elétrica e o tamanho. Mas, afinal de contas, o que vai promover, o que vai fazer com que esse líquido de fato seja filtrado, né? E para isso a gente vai ter que estudar, então, algumas pressões, certo? Que a gente vai chamar de forças de Starling, que são muito similares, né, ao que nós já estudamos no sistema cardiovascular. Então, o que a gente vai levar em consideração aqui, né? Primeiro, a gente vai olhar diretamente lá para nosso local de filtração, que são os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman. Então, aqui a gente tem a nossa membrana de filtração. Então, a gente pode observar a arteríola aferente, capilares glomerulares e a arteríola eferente. Então, aqui nós seguimos, né, com os capilares peritubulares e o processo de filtração vai acontecer aqui. Bom, que pressões são importantes da gente levar em consideração aqui? A gente pode levar em consideração 4 possíveis pressões. Número 1, pressão hidrostática dos capilares glomerulares, certo? Então aqui nós temos essa pressão hidrostática dos capilares glomerulares, que ela é bastante elevada, como vocês podem observar aqui. Então a pressão do sangue, plasma, aqui dentro desses capilares, que vai empurrar então o líquido para dentro da cápsula de Bowman. Então é uma pressão que favorece o processo de filtração, e ela é a principal força que favorece a filtração, e ela é maior. O que mais que eu posso encontrar aqui nos capilares glomerulares? As proteínas que ficam aqui nesses capilares, proteínas que não podem ser filtradas, vão exercer um efeito osmótico. A gente vai chamar isso aqui, né, de pressão coloide-osmótica. Então, uma pressão exercida pelas proteínas, uma pressão osmótica exercida pelas proteínas, certo? Especialmente a albumina, por exemplo. Então, essa pressão, na verdade, ela puxa o líquido na direção oposta, ela se opõe à filtração, certo? E ela tem um valor bastante elevado também, 32 milímetros de mercúrio. Outras pressões que nós podemos observar são as pressões da cápsula de Bowman. A pressão hidrostática da cápsula de Bowman, já que eu tenho líquido aqui dentro dessa cápsula, que ela vai então empurrar esse líquido de volta para os capilares glomerulares, então se opõe à filtração, e ela tem um valor aproximado aí de 18 milímetros de mercúrio. E aí vocês podem perguntar, tá, mas e a pressão coloide-osmótica na cápsula de Bowman, né, que não está aparecendo aqui, como vocês podem observar. Geralmente ela é desconsiderada desse cálculo porque ela é muito baixa, certo? Existe aí um valor para humanos aí próximo entre 2 e 3 milímetros de mercúrio. Então geralmente ela é desconsiderada porque, como essas proteínas elas não são filtradas, a pressão coloide-osmótica aqui vai ser sempre muito baixa. Geralmente a gente vai desprezar essa pressão, né? Então a gente vai considerar no cálculo final, para saber afinal de contas qual vai ser o fluxo efetivo, se vai ser filtração ou não, vão ser essas 3 pressões. Hidrostática glomerular, que é favorável à filtração, menos as pressões que são contra, que é a pressão hidrostática na cápsula de Bowman e a pressão coloide-osmótica dos capilares glomerulares. E isso vai dar uma pressão de filtração final de 10 milímetros de mercúrio aproximadamente. Então vai sempre haver filtração dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman. Uma outra coisa que a gente deve levar em consideração aqui, além dessas pressões de filtração, é o coeficiente de filtração. O que esse coeficiente de filtração ele vai levar em consideração? Basicamente, algumas características de cada molécula, né, que vai passar por aqui. Então, a permeabilidade hidráulica, né, dessas moléculas. E o mais importante para a gente aqui é a área, certo? Essa área significa o quê? A quantidade de capilares glomerulares que estão em contato com a cápsula de Bowman por processo de filtração. Será que eu posso mudar isso? Essa área? Posso. Lembra que eu falei para vocês que nós temos ao redor dos capilares glomerulares as nossas células mesangiais, que têm capacidade contrátil. Então, se essa célula tem capacidade contrátil, o que acontece? Se ela se contrair, ela vai causar uma redução da área dos capilares glomerulares. Consequentemente, ela vai causar uma modificação importante nesse coeficiente de filtração. Então, quando a célula mesangial se contrai, eu diminuo a área, consequentemente, eu diminuo o coeficiente de filtração. E aí, eu vou ter uma redução
na taxa de filtração glomerular. Se eu fizer o oposto, né, hormônios, por exemplo, que vão causar um relaxamento das células mesangiais glomerulares, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a área. Consequentemente, eu vou aumentar o coeficiente de filtração e vou aumentar a taxa de filtração glomerular. Então, esse coeficiente aqui, ele vai depender muito da área, que depende do grau de contração das células mesangiais glomerulares. Outra coisa importante da gente destacar aqui, que é muito interessante, né, é que essa estrutura que a gente tem aqui, né, de uma arteríola entre uma arteríola aqui, uma arteríola pós-capilares, né, ou seja, eu tenho um leito de capilares entre duas arteríolas, faz com que a pressão hidrostática aqui dentro seja sempre muito elevada. Isso faz com que eu tenha sempre filtração, certo? Então, essa estrutura é muito estratégica, né? Eu tenho a manutenção de uma pressão hidrostática elevada para garantir que dentro dos capilares glomerulares eu vou ter filtração. O que segue a partir da arteríola aferente são os nossos capilares peritubulares, certo? E a partir dessa comunicação aqui eu vou ter aqueles outros processos de reabsorção ou de secreção. O que a gente está observando nesse gráfico aqui, né? Nós temos toda a estrutura, né, vascular do nosso rim. Então, o sangue chegando pela artéria renal, vai, obviamente, passar por aquela série de ramificações, né, até chegar finalmente na arteríola aferente. Capilares glomerulares, saindo, então, pela arteríola eferente, capilar peritubular, e aí vai retornar pelas veias renais, né, para a circulação. O que vocês estão mostrando aqui, né? As principais forças que vão determinar filtração, certo? O que a gente observa aqui? Pressão hidrostática dos capilares glomerulares e a pressão coloidosmótica nesses capilares glomerulares. O que a gente está observando aqui, né? Primeiro, a principal queda de pressão aqui, né, hidrostática, né, considerando a pressão arterial, vai ocorrer, como a gente sempre viu, né, nas arteríolas, que elas têm aquele anel de músculo liso. Então aqui tem uma queda bastante grande. Mas notem que, ao contrário de outros leitos capilares, eu vou ter nos meus capilares glomerulares uma pressão hidrostática bastante elevada, que vai favorecer o processo de filtração, certo? Então aqui ela está bastante elevada. Qual é a força que se opõe a essa filtração? A principal força que se opõe à filtração, nós aprendemos, né, é a pressão coloidosmótica exercida pelas proteínas. Quando a gente olha essa diferença entre pressão hidrostática e coloidosmótica, a gente percebe que a pressão hidrostática vence a pressão coloidosmótica, o que garante que nos meus capilares glomerulares, onde eu tenho essa pressão hidrostática maior que a coloidosmótica, vai ter sempre filtração. No entanto, quando eu passo pela arteríola eferente, eu vou ter mais um ponto de resistência importante, e a pressão hidrostática cai novamente. Só que olha só que interessante, né? Essa pressão hidrostática caiu para um valor bem mais baixo. E nesse ponto, a pressão coloidosmótica superou a pressão hidrostática. Ou seja, se eu não tenho mais pressão hidrostática vencendo a pressão coloidosmótica, o evento final que vai acontecer nos meus capilares peritubulares não é de filtração. Ao contrário, vai ser de reabsorção tubular, certo? E aí entra aquilo que eu falei para vocês, a maior parte do líquido que é filtrado tem que ser reabsorvido. E esse processo de reabsorção vai ser facilitado, por quê? Porque eu tenho nos meus capilares peritubulares uma menor pressão hidrostática e uma maior pressão coloidosmótica. E na verdade, essa pressão coloidosmótica, como a gente pode observar aqui, ó, ela está aumentando ao longo dos capilares glomerulares. Por quê? Porque conforme o líquido está sendo filtrado, as proteínas que não podem ser filtradas vão ficando para trás dos capilares glomerulares, vão se acumulando, e a pressão coloidosmótica, consequentemente, vai aumentando. Até que, finalmente, nos capilares peritubulares, elas vão vencer a pressão hidrostática, e o processo efetivo vai ser de reabsorção. Então, esse esquema, né, de vasos sanguíneos aqui, ele vai, então, explicar os mecanismos que vão acontecer, né, de filtração e de reabsorção ao longo da passagem do líquido pelo nosso nervo. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, agora que a gente já conhece as pressões,
né? É exatamente esses conceitos que eu falei lá no início da aula para vocês sobre fração de filtração. Então, aqui nessa figura vocês estão vendo, né, as principais forças que vão então determinar se vai ter filtração ou não. A gente já estudou. Então, pressão hidrostática do capilar glomerular vai favorecer a filtração, e as pressões então que vão se opor à filtração principais, né, a pressão hidrostática na cápsula de Bowman e a pressão coloidosmótica nos capilares glomerulares, que vão se opor. Então, a gente pode observar aqui que se a gente de fato considerar o início dos capilares glomerulares e o final desses capilares glomerulares, estão mais próximos das arteriolas eferentes, a gente pode observar que tem uma modificação, né? Olha lá, a hidrostática ela começou com 60, terminou com 58. É uma pequena diferença, né? Mas a principal modificação que a gente vai ter do início para o final dos capilares glomerulares, como a gente acabou de ver, é que antes eu tinha menos 28, né? E agora eu tenho menos 35. Então essa pressão que se opõe à filtração, ela vai aumentando até a saída pela arteriola aferente. E aí quando eu tenho uma queda significativa da pressão hidrostática, lá dos capilares glomerulares, a pressão coloidosmótica ela vence a pressão hidrostática. E o processo efetivo vai ser o quê? Reabsorção. Esse outro gráfico está mostrando o que para vocês? Está mostrando basicamente, né, mudanças na fração de filtração. Lembrando que fração de filtração é o quê? É a proporção do plasma que está sendo de fato filtrado sobre todo aquele plasma que está sendo oferecido para o meu néfron, né? Então, o que a gente está observando aqui? Eu tenho uma entrada e uma saída. Então, isso aqui é a distância ao longo dos capilares glomerulares. Aqui nós temos a pressão coloidosmótica, que é a pressão que se opõe ao processo de filtração. O que a gente estudou normalmente? Bom, eu tenho uma pressão coloidosmótica mais baixa no início dos capilares glomerulares, mas conforme o líquido vai sendo filtrado, as proteínas vão se acumulando aqui dentro dos capilares glomerulares e, consequentemente, a pressão coloidosmótica vai aumentando e vai estar bem mais elevada depois lá nos nossos capilares peritubulares, certo? Isso é o que acontece normalmente. Se eu modificar a fração de filtração, né, tem vários eventos que podem levar à modificação dessa fração de filtração, como nós vamos estudar, mediados por hormônios, por exemplo, né? Se eu aumentar essa fração de filtração, certo? Tanto aumentando a quantidade de filtração, basicamente, o que está acontecendo com a pressão coloidosmótica? Quanto mais eu filtro, mais proteínas vão se acumular. Então, a pressão coloidosmótica ela vai aumentar na mesma proporção. Se eu diminuir essa filtração, então eu estou diminuindo a fração de filtração, eu vou ter menos proteínas se acumulando. Resultado, essa pressão coloidosmótica vai ser menor. Por que isso é importante, né? Porque os processos de reabsorção que vão acontecer nos capilares peritubulares, eles devem estar em equilíbrio com o que está acontecendo de filtração. Se eu filtrar muito e não reabsorver na mesma proporção, eu vou ter uma formação muito grande de urina, eu vou perder muito líquido na urina. Então, geralmente, eu preciso compensar uma filtração aumentada com um aumento do processo de reabsorção. Então, isso garante que, se eu filtrar mais, vai acumular mais proteína. E aí eu vou reabsorver mais nos capilares glomerulares. Então, esse processo ele explica, então, né, como que esses ajustes de reabsorção vão ocorrer em função de mudanças no ritmo de filtração. Então, isso aqui a gente já viu, né? Essa mudança, né, que vai acontecer ao longo do comprimento dos capilares glomerulares, a gente já estudou, né? A pressão coloidosmótica, de fato, ela vai aumentando do início até o final dos meus capilares glomerulares e a pressão hidrostática vai diminuindo na mesma proporção, mas é claro, né, muito menos do que a pressão coloidosmótica. Passou da arteriola eferente, cai bastante a pressão hidrostática nos capilares peritubulares e a pressão coloidosmótica vai ser predominante. E aí eu vou ter um processo de reabsorção maior. Então, como eu falei para vocês, olha como isso é importante, né? Vocês têm aqui uma parte do líquido sendo filtrado, mas a maior parte vai ser reabsorvida. Tem que ser reabsorvida. O que vai sair na urina é 1% ou menos. O que vai garantir que eu vou reabsorver tudo isso? São exatamente essas variações de pressão. Depois que passa da arteriola
eferente, então que eu tenho um tônus maior aqui, a pressão hidrostática ela cai consideravelmente, né? Olha ali o valor que nós temos ali de 20, enquanto que a pressão coloidosmótica ela vai aumentar muito mais do que antes. Resultado, a coloidosmótica vence a hidrostática e o processo que vai acontecer nos capilares peritubulares é reabsorção, certo? Então, qualquer mudança no ritmo de filtração tem que ser compensada pela reabsorção. E isso é realizado porque eu tenho um aumento da pressão coloidosmótica e uma redução da pressão hidrostática aqui nos nossos capilares peritubulares. Finalmente, em relação ao fluxo sanguíneo renal, né, ele é importante, por quê? Porque ele é um grande determinante dessa taxa de filtração glomerular, né, de forma indireta, né? E o fluxo sanguíneo renal ele tem que ser muito controlado também. Não é só o ritmo de filtração que tem que ser controlado. O fluxo sanguíneo também deve ser controlado. Até porque nós temos aquela diferença ali entre córtex e medula. O córtex recebe uma grande quantidade de sangue, né, 90%, e a medula recebe um pouco bem menos, né, 10% de todo o fluxo sanguíneo. E isso deve ser regulado porque alterações no fluxo sanguíneo podem modificar muito essa proporção, né? E como nós temos a medula, geralmente ela vai apresentar um gradiente de concentração, né? Interstício ele vai ser mais hiperosmótico, que é importante para conseguir reabsorver água. Se eu aumentar muito o fluxo sanguíneo, eu posso perder esse gradiente. Então o fluxo sanguíneo renal, assim como o ritmo de filtração, tem que ser muito bem regulado, certo? E tanto um quanto o outro, né, na próxima aula a gente vai ver como esses mecanismos são regulados, a partir de hormônios ou de mecanismos internos do rim, a autorregulação, como a gente chama, né, eles podem ser controlados, né, ou na mesma direção ou em direções opostas. Então, só para mostrar para vocês, né, que o ritmo de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal, ele pode sofrer alterações, e nem sempre essas alterações vão ser paralelas, né? E muitas vezes elas podem ser divergentes. O que eu estou querendo dizer aqui? Que vocês têm um esquema mostrando os nossos capilares glomerulares, a arteríola aferente e a arteríola eferente. O tônus dessas arteríolas é fundamental para entender o que vai acontecer com o ritmo de filtração e o fluxo sanguíneo renal, certo? O que segue para cá é fluxo sanguíneo renal. O que desce é filtração. Então vamos observar o que acontece quando a gente muda o tônus dessas arteríolas. Aqui vocês têm situações em que eu tenho uma vasoconstrição da arteríola aferente, vasoconstrição da arteríola eferente, vasodilatação da arteríola eferente e vasodilatação da arteríola aferente. Então a gente vai estudar rapidamente o que acontece, né, com filtração e fluxo sanguíneo quando eu modifico o tônus dessas arteríolas. O primeiro exemplo que vocês estão vendo ali, eu tenho um quadro onde eu tenho uma vasoconstrição da arteríola aferente. De fato, modificações na arteríola aferente são muito importantes porque elas vão controlar de forma mais específica e mais intensa tanto o ritmo de filtração quanto o fluxo sanguíneo renal, certo? Vão ser alterações mais importantes, né? Então, se tem vasoconstrição, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter uma queda maior da pressão hidrostática dentro dos capilares glomerulares e, consequentemente, essa é a principal força que faz o quê? Que promove a filtração. Então, eu vou ter uma redução do ritmo de filtração glomerular. Como eu tenho uma vasoconstrição aqui, a oferta de sangue para o rim está diminuindo. Resultado, eu também estou diminuindo o fluxo sanguíneo renal. Então, vasoconstrição da arteríola aferente vai promover mudanças na mesma direção, tanto do fluxo sanguíneo renal quanto do ritmo de filtração. Ambos vão diminuir. E se eu fizer o oposto? Se eu fizer um relaxamento da arteríola aferente, o que vai acontecer? A pressão hidrostática vai aumentar. Automaticamente, olha só, se eu tenho um relaxamento da arteríola aferente, mais sangue chega para o meu rim. Consequentemente, o fluxo sanguíneo aumenta. Se a pressão hidrostática está aumentando, eu vou também aumentar a taxa de filtração glomerular. Notem que, de novo, mudanças na arteríola aferente promoveram mudanças na mesma direção do ritmo de filtração e do fluxo sanguíneo renal. Ambos, nesse caso, aumentaram. E se eu causar modificações na arteríola eferente? Se eu fizer uma vasoconstrição na arteríola eferente,
Isso é particularmente importante porque essa artéria eferente ela é mais sensível à angiotensina 2, certo? Que pode então causar predominantemente mais vasoconstrição da arteríola eferente. De qualquer maneira, vasoconstrição na arteríola eferente faz com que eu tenha então um aumento de pressão hidrostática, esse sangue vai ficar mais represado aqui nos capilares glomerulares, e isso vai forçar o líquido para filtração. Mas como eu tenho uma vasoconstrição na arteríola eferente, o fluxo sanguíneo que segue, ou seja, o fluxo sanguíneo renal, ele diminui. Então veja que uma mudança na arteríola eferente causou mudanças opostas no ritmo de filtração glomerular, que aumentou, e no fluxo sanguíneo renal, que diminuiu. A mesma coisa quando eu faço um relaxamento da arteríola eferente. Eu vou ter o quê? Uma diminuição dessa pressão hidrostática, por quê? Porque o sangue ele vai passar mais facilmente para cá, o que aumenta o fluxo sanguíneo renal, mas eu vou ter uma menor taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque a pressão hidrostática caiu. Novamente, mudanças na arteríola eferente promoveram alterações divergentes no ritmo de filtração glomerular, que diminuiu, e no fluxo sanguíneo renal, que aumentou. Então, dependendo do local da modificação, eu vou ter alterações paralelas, que é o caso das mudanças na arteríola aferente, ou divergentes, que é o caso das mudanças na arteríola eferente. Então, aqui vocês têm alguns exemplos que podem modificar então esses fatores e, consequentemente, alterar a filtração glomerular. Por exemplo, elevações da pressão hidrostática, né, nos capilares glomerulares vão resultar em aumento da filtração. Exemplos de coisas que podem aumentar essa pressão hidrostática nos capilares glomerulares. Número 1, olha lá, elevação da pressão arterial renal. Então, aumentou a pressão, automaticamente eu vou ter mais pressão hidrostática aqui. Apesar de, nós vamos estudar depois, existem mecanismos de regulação intrínseca do rim, a gente chama de autorregulação, que vão minimizar esse aumento de filtração dado por aumento de pressão arterial. Uma outra coisa que pode causar aumento de pressão hidrostática, aqui favorecendo a filtração, é quando eu tenho, olha lá, um relaxamento da arteríola aferente, que nós vimos no modelo anterior. Relaxou a arteríola aferente, a gente vai ter mais fluxo sanguíneo, né, chegando para o rim, a pressão hidrostática ela vai aumentar, e eu vou ter então um aumento do ritmo de filtração. Um outro fator que pode aumentar essa pressão hidrostática, que a gente estudou também no modelo anterior, é um aumento da contração da arteríola eferente. Então o sangue ele vai ficar mais preso aqui dentro desses capilares glomerulares, o que aumenta a pressão hidrostática, favorecendo a filtração. Um outro fator que pode aumentar essa filtração, né, são aumentos dessa pressão. Aí nesse caso é uma alteração oposta, né? Por exemplo, um aumento, isso aqui significa o quê? Pressão hidrostática da cápsula de Bowman, certo? Então, pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Pressão hidrostática na cápsula de Bowman faz o quê? Basicamente, uma pressão hidrostática ela vai se opor à filtração, correto? Então, que situação que isso pode acontecer? Existe alguma situação? Sim. Quando, por exemplo, eu tenho algum tipo de obstrução, ou ao longo do néfron, ou na saída lá nos meus túbulos renais, né, algum tipo de cálculo, né, renal que pode obstruir o fluxo de líquido pelo meu rim. Isso pode causar o quê? Um aumento de pressão hidrostática, porque esse líquido não consegue seguir para frente. Então, esse acúmulo ele pode resultar em aumento de pressão hidrostática, se opondo à filtração, consequentemente, eu vou ter queda dessa filtração. Uma outra alteração importante que pode acontecer, né, é a pressão hidrostática nos capilares glomerulares. Essa pressão, se ela aumentar, eu vou ter um mecanismo que vai se opor à filtração, certo? Então, como resultado, eu vou ter queda do ritmo de filtração. Mas que situação que pode causar elevação dessa pressão coloidosmótica nos capilares peritubulares, nos capilares glomerulares? Bom, quando eu tenho, por exemplo, né, um acúmulo dessas proteínas aqui no sangue e nos capilares glomerulares. Ou quando o fluxo plasmático ele diminui consideravelmente, certo? Porque o que vai acontecer? Quando eu reduzir esse fluxo plasmático, eu vou ter um acúmulo maior dessas proteínas que vai gerar, consequentemente, um evento que vai se opor
a filtração glomerular, certo? Então, essas situações aqui podem ocorrer e podem modificar a taxa de filtração glomerular. Então, a gente está olhando aqui basicamente para as pressões que nós já estudamos. Mas a gente já aprendeu também que, além das pressões, a gente tem que olhar para o nosso coeficiente de filtração, que leva em consideração, em especial, o quê? A área, superfície total, que pode ser modificada pelo grau de contração das células mesangiais. Se as células mesangiais glomerulares se contraírem, eu vou diminuir essa área, consequentemente eu vou diminuir a taxa de filtração. Se as células mesangiais se relaxarem, eu aumento a área, consequentemente eu aumento a taxa de filtração glomerular. Então isso é algo que a gente tem que considerar sempre, né, para ver qual que vai ser o resultado determinante na variação de pressão. E só para finalizar aqui, né, essa discussão a respeito, né, dessas mudanças de vasoconstrição, vasodilatação nas arteríolas, né, o que a gente aprendeu? Quando a gente muda, né, quando a gente faz mudanças aqui na arteríola aferente, a gente viu que nós causamos mudanças na mesma direção, tanto da filtração, em vermelho, quanto do fluxo renal, né? Ó, se eu causar vasoconstrição da arteríola aferente, o que a gente vai ter? Menos pressão hidrostática, o que gera menos filtração, e também menos fluxo sanguíneo renal. A gente consegue enxergar isso na forma do gráfico claramente. Cai tanto o fluxo sanguíneo renal, quanto o ritmo de filtração. Quanto mais intensa for essa vasoconstrição na arteríola aferente, maior vai ser a redução nas duas variáveis, fluxo sanguíneo e ritmo de filtração. Na arteríola eferente, a gente viu que isso é um pouco diferente, né? O que acaba acontecendo? Uma vasoconstrição na arteríola eferente vai promover um aumento da pressão hidrostática, que vai gerar um aumento do ritmo de filtração, que a gente pode observar aqui, ó, em vermelho, aumentando, e uma diminuição do fluxo sanguíneo renal. Olha o fluxo sanguíneo renal caindo. O interessante da arteríola eferente é que essa modificação vai depender do grau de vasoconstrição. No exemplo que eu dei para vocês, essa vasoconstrição aqui, ela não foi tão intensa. E aí o que eu tive? Basicamente mudanças divergentes. Ritmo de filtração aumentou, fluxo sanguíneo plasmático diminuiu. No entanto, se a contração da arteríola eferente for muito intensa, o que começa a acontecer? Tanto o fluxo sanguíneo quanto o ritmo de filtração glomerular começam a cair. Por que isso vai acontecer? Porque se eu tiver essa vasoconstrição aqui, no momento em que eu estiver filtrando mais, as proteínas que não são filtradas vão se acumular muito mais do que na situação anterior. Resultado, a pressão coloidosmótica aqui ela começa a aumentar e começa a se opor à filtração. E o resultado é que quando eu tenho uma vasoconstrição muito grande, eu vou ter muito mais força de coloidosmótica se opondo à filtração. E a filtração começa a cair também, certo? Então, a modificação, né, tanto no fluxo sanguíneo renal quanto no ritmo de filtração glomerular vai depender do grau de contração. Contração arterial eferente mais leve vai ter respostas em direções opostas. Mas se a vasoconstrição for muito intensa, nós vamos ter essa modificação na mesma direção, ambas diminuindo. E aqui só para fechar a nossa aula de hoje, mostrando então alguns fatores que podem diminuir essa fração, né, de filtração, o ritmo de filtração glomerular. Então, apenas revisando coisas que a gente já estudou na aula de hoje. Por exemplo, né, fatores que modifiquem o coeficiente de filtração, nesse caso aqui, diminuindo o coeficiente de filtração. Se eu tenho um coeficiente de filtração menor, eu vou filtrar menos. Que situações que isso pode acontecer? Em várias doenças renais, isso pode acontecer. Fisiologicamente, a gente viu, né, quando a gente tem vasocontração das células mesangiais, né? Mas eu posso ter isso também em condições patológicas, como doença renal, diabetes, especialmente diabetes mais evoluído, né? Quando a gente olha para pessoas com doença mais crônica, né, nós vamos ter um espessamento lá da membrana e isso pode reduzir a filtração. E hipertensão também, que pode causar dano na membrana de filtração a longo prazo, reduzindo o coeficiente de filtração, diminuindo a filtração glomerular. Fatores que levem a um aumento da pressão
na cápsula de Bowman, né, pressão hidrostática da cápsula de Bowman, se opõe à filtração. O que pode levar a isso? Como eu falei para vocês, obstrução do trato urinário, como pedras nos rins, aumentando a pressão hidrostática nas cápsulas de Bowman, se opondo à filtração. Aumento da pressão coloidosmótica nos capilares glomerulares, que se opõem à filtração, podem ocorrer, em especial quando a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, ou, basicamente, um aumento, né, na produção de proteínas plasmáticas, que vai aumentar a pressão coloidosmótica. E, finalmente, diminuições da pressão hidrostática nos capilares glomerulares vão resultar em redução do ritmo de filtração glomerular. O que pode causar isso? Várias coisas. Por exemplo, diminuição da pressão arterial. Diminuição da pressão arterial vai diminuir a pressão hidrostática nos capilares glomerulares, que faz com que a gente filtre menos. No entanto, essas quedas, essas mudanças exercidas pela diferença, né, pelas modificações na pressão arterial, elas não vão exercer efeitos muito grandes, porque nós vamos estudar na próxima aula, nós temos um mecanismo chamado de autorregulação, que evita com que mudanças na pressão arterial causem mudanças significativas tanto no ritmo de filtração glomerular quanto no fluxo sanguíneo renal. Diminuição da resistência na arteríola eferente, que a gente viu, né? Um relaxamento da arteríola eferente. O que vai acontecer? Se essa arteríola se relaxar, nós temos uma diminuição da pressão hidrostática nos capilares glomerulares, o que faz com que eu tenha menos filtração. Isso pode acontecer, por exemplo, né, para pacientes que utilizam drogas que bloqueiam a formação de angiotensina 2. Falei para vocês, né, lá no início, que a arteríola eferente ela é mais sensível à angiotensina 2 do que a arteríola aferente. Então, se eu tenho uma redução de angiotensina 2, o que vai acontecer? Eu vou ter um relaxamento maior na arteríola eferente, o que vai comprometer bastante, né, o ritmo de filtração glomerular. E, finalmente, aumentos da resistência na arteríola aferente, o que diminui a pressão hidrostática nos capilares glomerulares, fazendo com que a gente filtre menos. O que pode resultar disso? Aumento do tônus simpático, muitos hormônios vasoconstritores, como é o caso, né, aqui da norepinefrina, endotelina, ou diminuição, né, de muitos vasodilatadores. Isso pode promover, então, resistência aumentada na arteríola aferente e, consequentemente, queda do ritmo de filtração glomerular. Então, são vários os fatores que podem modular tanto o ritmo de filtração quanto o fluxo sanguíneo renal. E nós vamos estudar esses fatores na próxima aula, especialmente focando, né, nos mecanismos de autorregulação desse ritmo de filtração e fluxo sanguíneo renal. Então, o que nós tínhamos para a aula de hoje era isso. Agradeço a presença de vocês aqui na nossa aula.